20 dias já que ela foi, mas dia 30 está chegando, dia 30 ela está de volta. Amém? Meus irmãos, olha, eu tenho nas quartas-feiras, quem pode tem participado conosco, toda quarta-feira eu tenho ministrado uma série de mensagens, eu tenho falado sobre um homem que a Bíblia fala sobre ele, e esse homem é um homem que marcou uma história. Salomão. É um homem sábio, um homem que trouxe tantas riquezas para nós, e toda quarta-feira eu tenho ministrado, então se você quiser vir participar, venha, tem sido assim tremendo. E se você, por algum motivo, não consegue vir, mas quer receber as mensagens, né, eu tenho até enviado, você pode ler ali, você pode acompanhar, então venha, amém? Participe, não deixe de vir. Se você estiver em casa, não deixe de vir, venha na quarta-feira, tem sido tremendo. E hoje eu quero meditar com você algo que Deus falou muito ao meu coração nesses últimos dias. Provérbios capítulo de número 28. Provérbios capítulo de número 28. Eu vou ler aqui, eu tenho duas versões, a revista Almeida e Corrigida. 28, versículo de número 13. Provérbios 28, 13, 14 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Essa é a palavra. A mensagem dessa noite, depois se você acompanhar nas nossas redes sociais, você vai ver que eu coloquei as misericórdias de Deus. Eu vou falar sobre isso então. E ele vai dizer no verso 14 assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. É o que Deus quer? Não, claro que não. A palavra, ela é para nós alerta. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Olha que palavra forte. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Presta atenção que ele está falando, olha, tem perdão para você, tem conserto para você, tem possibilidade para você. Mas ela passa por um processo. Enquanto você esconder, enquanto você tentar encobrir a transgressão ou o pecado, Deus ele vai recolher a mão e nada do que você fizer vai prosperar. E quando a gente fala de prosperidade, eu tenho falado muito sobre isso, obrigado pastora Lúcia, eu tenho falado sobre isso aqui nas quartas-feiras. Prosperidade, infelizmente na sociedade de hoje, quando falamos de prosperidade, conectamos isso a dinheiro, mas isso não é uma verdade. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem a alegria que você tem. Tem muita gente que tem muito recurso, mas não tem a saúde que você tem. Tem muita gente que tem recurso, mas não tem o casamento que você tem. Não tem os filhos que você tem. Quantos estão entendendo nessa noite? Então, isso é profético. Aí ele vai dizer no verso 14, nessa versão, que é a tradução na linguagem de hoje: quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. É forte isso, né? Porque ele traz como um alerta. Ah, eu não quero. Ah, eu não concordo. Ah, eu não vou fazer. Ok, tem uma consequência. No Salmo de número 85, versículo de número 8, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Olha que legal que ele vai dizer nesse salmo. Olha, eu vou cuidar, eu amo, eu vou trazer a palavra, contanto que vocês não voltem à loucura. Qual é a loucura? A loucura de não andar conforme a palavra do Senhor, a loucura de andar distante do Senhor, a loucura de muitas vezes fazer aquilo que sabemos que está contra a vontade do Senhor. Aí ele vai dizer, verso 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram,
A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Abra tua mão que eu quero profetizar. Há um caminho aberto para você passar por ele. Há um caminho que já foi trilhado. Há um caminho que o Senhor já preparou. Ele não vai preparar o caminho para você. O caminho do seu sucesso, o caminho da tua conquista, o caminho da verdade, o caminho já está pronto. E o Senhor fala, olha, eu te farei andar por esse caminho que eu preparei. Promessas. Em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, fala com o irmão, não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. E é tão interessante que o Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todos os dias pela manhã, quando você acorda e você deixa que Deus tome posse do seu dia, você vai poder dizer, a misericórdia dele se renovou hoje. E só precisa hoje. Não preocupe com amanhã. Amanhã, quando você se levantar pela manhã, a misericórdia se renova novamente. Novamente e novamente. Assim é Deus. O que é que significa misericórdia? Misericórdia é um termo que se refere a bondade, perdão, benevolência, isso é misericórdia. O conceito é de um Deus misericordioso, é um Deus que olhou para mim, para você, e independente das nossas falhas, dos nossos erros, Ele derramou sobre nós misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é um contexto social e legal. Misericórdia, ele se refere tanto ao comportamento de quem entende ou não entende aquilo que nós estamos tratando como Bíblia. Porque misericórdia, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Agora, preste atenção, até o homem, mesmo que não tema a Deus, tem momentos que ele age com misericórdia. Então nós precisamos entender sobre isso. E é importante, misericórdia, ela é a junção de duas palavras. Primeiro, miseratio. Quando eu li isso aqui, eu falei, puxa vida. Miseratio, no latim, quer dizer miséria. Cordis, que é coração. Assim nós entendemos literalmente que misericórdia é como um coração que se debruça sobre a miséria humana. É um coração compadecido. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se derramou por amor a você. Ele derramou misericórdia, não porque você merecia, não porque você, não. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Pode dar uma glória a Deus aí? Pelo sacrifício de Jesus na cruz, hoje eu e você, nós podemos ter acesso às suas promessas e viver a vida de forma tranquila e em paz. A misericórdia já foi derramada. Agora, o homem e a mulher de Deus não estão imunes ou blindados de cair. Vou repetir. O homem e a mulher de Deus, eles não estão definitivamente blindados de cair. O que acontece em nossa vida é que podemos cair nas armadilhas do diabo. Armadilha, como assim, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem. Salmo 124, versículo de número 7. Salmo 124, verso 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ah, meu irmão, o laço da morte foi quebrado. O laço que você tinha que cair, ele foi quebrado. O Senhor já levou. Meu irmão, não vai ter laço que você vai cair nele. O diabo vai tentar colocar laço na tua vida, mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Eu venho debaixo de uma unção profética nesse dia para dizer a você, nenhum laço vai parar, porque o laço foi quebrado. O laço da droga foi quebrado, o laço do vício foi quebrado, o laço do inferno contra a sua vida, ele foi quebrado. Quem recebe essa palavra aí? Quem recebe, dá um glória aí. Quem recebe, recebe essa palavra. Não vai cair em laço. Agora, é tão interessante, fala do laço dos passarinheiros.
Se você procurar na internet, você procurar vídeos, você vai ver como é sutil, como um passarinho cai, como um pássaro cai no laço. Porque o laço fica escondido, você não consegue ver ele claramente. Se você conseguir ver, você não vai pisar nele, você não vai cair nele. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no verso 7, está escrito assim: convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora. Olha que interessante, ele fala que nós precisamos ter um bom testemunho. Ele está dizendo para Timóteo, Paulo escreve essa carta dizendo: Timóteo, nós precisamos ter um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Laço. É interessante que na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no verso 23, vai dizer assim: fique longe das discussões tolas e sem valor. Olha que interessante. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Quem já passou por isso aqui? Discussões tolas. E você sabe, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí ele vai dizer assim: o servo do Senhor, ele não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo. Não adianta. Tem pessoas na sua vida que o Senhor vai colocar no seu caminho, que você vai pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus derrame misericórdia, que Deus trate com misericórdia dessa pessoa. Não é no seu muito falar, não é na discussão, não é no bate-boca. Eu vou insistindo, não, eu vou abrir a cabeça da pessoa para que ela receba Cristo, para que ela esteja na igreja. Não é. É muito mais o que Paulo fala no primeiro texto. O seu testemunho para quem está lá fora é que é importante. As pessoas que estão lá fora, quando olham para você, elas têm que entender e olhar para você e dizer: uau, Deus derramou misericórdia sobre o Alexandre, Deus derramou misericórdia sobre o Nilson, Deus derramou misericórdia sobre o Rafael, Deus derramou. As pessoas vão olhar para você e naturalmente vão dizer: tem misericórdia na vida dele, de Deus. Tem misericórdia, eu estou profetizando na tua vida. As pessoas vão ver a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Então, ele vai dizer, verso 26, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo. Em outras versões diz, e escaparão dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. O grande detalhe é esse: que os prendeu para fazerem o que ele quer. Levanta suas mãos assim, faz. Olha aí, ó. Bate seus pés aí, faz. Olha aí, você é livre, você não tem cadeia, você não tem corrente, você não tem nada que te amarre, nada que te prenda. Então, o Senhor te fez livre, a misericórdia dele veio sobre a sua vida para não colocar sobre a sua vida novamente jugo. O Senhor fala isso na palavra. Acaso é esse tipo de jejum que eu pedi? Que você tenha sacrifícios e que você faça coisas que eu não pedi que fizesse? Não. Misericórdia eu tenho. É o que o Senhor disse para você. Ele tem misericórdia sobre a nossa vida. Então as misericórdias do Senhor, elas nos livraram de toda a armadilha. Em Lucas capítulo 1, eu amo Maria. Quando eu leio esse texto, é algo que mexe no meu coração e uma coisa que me emociona. Lucas capítulo 1, verso 46 diz assim: então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Uau, aleluia! Maria vai dizer: a minha alma, ela anuncia a grandeza do Senhor, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E quem dizia isso? Maria. E ela vai dizer assim: o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou-se de mim.
sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Abra tua mão mais uma vez. Eu profetizo que Deus, o poderoso, venha fazer grandes coisas sobre a tua vida. Ele venha trazer sobre a tua vida promessas, conquistas, que Ele seja misericordioso. Aleluia. E o texto vai dizer mais: o seu nome é santo, e Ele mostra a sua misericórdia a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Deus derrota todos os inimigos, todos que se levantem contra você com planos, com armadilhas, eles serão derrotados pelo Senhor. Posso ouvir um amém aí? Aleluia, essa é a promessa para a tua vida. Misericórdia. Fala novamente para a pessoa aí, está pertinho de você, fala: a misericórdia do Senhor é a causa de você estar aqui. A misericórdia do Senhor é a causa de você estar vivo. A misericórdia do Senhor é a causa de você conseguir respirar. A misericórdia do Senhor te fez ficar de pé hoje. A misericórdia do Senhor te fez sentar e comer um prato de comida hoje. A misericórdia do Senhor, ela te fez conseguir tomar um copo d'água hoje. A misericórdia do Senhor fez você ouvir essa palavra. A misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a tua vida. Em Lucas capítulo 18. Hoje eu quero ser breve, porque eu quero mais uma vez orar por você. Conta a história de um homem que eu creio que todos conhecem. Todos conhecem. De um homem cego. Um homem cego. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas ele não era desanimado. Ele era cego, mas ele não era um homem que andava fraco. Ele era cego, mas ele não era um homem que andava encostado pelos cantos, moado, achando como se fosse a pessoa pior da face da terra e que não fosse merecedora de nada. Não. Quando você vai ver a atitude desse homem, ele tem uma atitude que muito cristão hoje não tem. Lucas 18, verso 34. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ficou pedindo esmola mais alto ainda. Foi isso que ele fez? Primeira atitude daquele homem: ele não estava em casa, ele não ficou lá recluso, ele não estava lá sem fazer nada, ele saiu, ele estava mendigando. Segunda coisa, que esse homem, quando ouve o barulho do movimento que estava acontecendo, ele se importou, ele quis saber o que está acontecendo. Ele não gritou mais alto: olha gente, estou vendo muita gente aí, me dá mais esmola aqui gente, me dá mais esmola. Não, ele quis saber o que era aquele movimento. Deus tem um movimento acontecendo no mundo espiritual a seu favor. Há um movimento dos anjos guerreando a seu favor. Há um movimento nos céus a seu favor. A Bíblia fala que o Senhor dá ordem a anjos a teu respeito. Há um movimento. Então você precisa o quê? Sintonizar para você ouvir esse movimento. Aquele homem vai dizer, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Aquele homem precisava de uma oportunidade. As pessoas hoje, elas conhecem ao Senhor, elas têm a oportunidade de servir, a oportunidade de fazer a parte delas, e não fazem. Elas conhecem. Alguém já havia ministrado sobre a vida desse homem. Porque quando ele ouve, a palavra foi, está passando Jesus de Nazaré. Quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, ele, opa, esse é o homem do milagre. Esse é o homem que vai mudar a minha história. Meu irmão, quando você vem para o culto, você não vem senão para fazer o seu melhor, para dar a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Você vem para dar o seu melhor. Aqui é o lugar de você se doar. Você não vem para receber, você vem para dar. O problema é que a cultura atual e a cultura da sociedade está mais preocupada em que o que você vai receber do que o que você está dando. Você tem que vir para dar.
Aí você vai olhar e vai levantar as mãos e falar: Senhor, eu quero dar o meu melhor louvor. Aí eu vou dar a minha melhor adoração. Eu vou dar o meu melhor. Aí você vai ver, então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele pediu, gente? Ele pediu o quê? Misericórdia. Eu e você precisamos pedir a Deus misericórdia todos os dias, para que a nossa cegueira espiritual seja completamente aberta, para que nós possamos ver com os olhos do Senhor, ouvir com os ouvidos do Senhor e agir conforme o Senhor agiria. Misericórdia é isso. Aquele homem, ele não gritou: Jesus, cura minha visão, Jesus, abre meus olhos. Não, ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E aquele que é o Pai da misericórdia, ele não podia passar direto. Na hora que ele ouve aquele clamor, ele parou. Opa, alguém falou a linguagem que eu entendo. Como você tem pedido os seus milagres para Deus? Como tem sido as suas orações para o Senhor? Você tem pedido Ele misericórdia ou você tem pedido Ele coisas? Ele não pediu coisas, ele pediu misericórdia. E agora o texto vai dizer: e eis os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que o trouxesse. E chegando, ele perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Agora a resposta é clara: peça misericórdia. Uma coisa é certa: o Senhor te conhece, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe quais são as suas necessidades, Ele sabe exatamente qual é o problema que você está passando por Ele. Mas se você pedir misericórdia, ainda que o inimigo esteja batendo na sua porta, o Senhor vai impedir que ele chegue dentro da tua casa. Ele pode até rodear, ele pode até chegar perto, mas ele não vai tocar na unção de Deus na sua vida. Ele não vai tocar no poder de Deus na sua vida. Ele não vai tocar na graça de Deus que está sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a palavra foi simples: vê, a tua fé te salvou. Mas a atitude desse homem mudou a história dele. Fala com quem está perto de você: a sua atitude, ela muda a sua história. É uma atitude, é um passo de fé, é uma atitude verdadeira, é um coração inclinado. Lembra que nós estamos lá no início falando que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta você viver uma vida cheia de pecado, cheio de mentira, cheio de coisas que você sabe que desagradam a Deus e pedir misericórdia. Não, o processo, ele funciona de maneira diferente. Primeiro você confessa e alcança misericórdia. Primeiro você confessa. E aí você vai ver que logo, a Bíblia vai dizer, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. As pessoas verão o seu milagre. Amém ou não amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós, geração eleita. Vou repetir porque eu acho que você não ouviu. 1 Pedro 2, 9. Porém vós, raça eleita. Na minha versão fala geração eleita. Você é parte de uma geração escolhida, de uma geração eleita. Presta bem atenção na palavra, porque um processo de eleição, ele requer tempo, dedicação, ele requer escolha. Uma pessoa, para ser eleita, alguém tem que apontar ela, alguém tem que escolher ela, para que ela possa estar ali no pleito, para que ela possa ser votada e alcançar ou não a sua vitória. O Senhor já te escolheu e Ele está dizendo: você já foi eleito, geração eleita. Oh, geração eleita, oh, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Uau! Meu irmão, você faz parte dessa geração. Você foi adquirido, você foi conquistado por um alto preço na cruz do Calvário.
A misericórdia do Senhor, ela te alcançou quando o Senhor na cruz, Ele entregou a sua vida plenamente para alcançar você. E Ele vai dizer mais: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ah, meu irmão, você já alcançou a misericórdia do Senhor. A minha oração contínua tem sido essa, eu tenho orado pela vida de cada um de vocês. Constantemente as minhas orações têm sido citando o nome de cada um de vocês. Cada um de vocês. Quantas vezes Deus tem me levantado pelas madrugadas e o que eu tenho feito é isso. Às vezes eu pego meu telefone e eu tenho uma lista de transmissão e eu tenho o nome de cada um de vocês ali. E eu pego o nome de cada um e vou orando: Pai, derrama misericórdia. Pai, derrama favor. Faz com que os teus filhos prosperem. Faz com que eles tenham saúde. Faça com que eles alcancem misericórdia diante do Senhor. No texto, as misericórdias do Senhor. E quando eu estou orando, e durante essa semana, Deus me trouxe 3 palavras para vocês, para a igreja, para Efraim, para a nossa igreja batista Efraim, para a glória e honra do Senhor. Como eu disse, hoje, essa semana eu mandei a ata, que foi a nossa ata, que já foi enviada para a Convenção Batista Mineira, para a Convenção Batista Brasileira. Hoje somos já registrados uma igreja da Convenção Batista Mineira e Brasileira. E foi um presente, não fomos lá e levamos um pinico na mão, falamos, precisamos e tal, não, vieram até nós. Fomos escolhidos. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Mas Deus me disse coisas sobre a misericórdia dele, sobre a igreja. A primeira delas: Deus não derrama misericórdia sobre mim pelos meus méritos. Vou repetir para você. Deus não derrama misericórdia dele sobre a sua vida pelos seus méritos. Como assim, pastor? A história de Jó, quando você lê Jó capítulo 1, verso 1, vai dizer: Jó, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, e ele se desviava do mal. Ainda assim, você conhece a história de Jó. Jó não cometeu pecado nenhum. Ele não foi acometido por aquelas situações na sua vida porque ele estava em pecado. Ele era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal. Ainda assim, passou por tudo aquilo sem atribuir culpa alguma para Deus. Então aprenda, Jó, ele não havia pecado e ainda assim teve que permanecer firme para alcançar a misericórdia de Deus. Então vou repetir: Deus não derrama misericórdia sobre mim pelos meus méritos. Ah, eu vou na igreja, pastor, eu estou no culto, eu até toco, eu canto, eu danço, eu ajudo na limpeza da igreja, eu vou até no culto de oração. Então Deus tem a obrigação de me atender? Tem não. Ele não é seu empregado. A diferença é, quando você passar pela prova. Eu lembro que o Lázaro, ele gravou uma canção e ele dizia assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Como que você passa pela prova? A prova te paralisa? A prova te impede de crescer? A prova te impede de celebrar? A prova te impede de buscar o Senhor? A prova te impede de vir na igreja? Então, aprenda isso. Deus não derrama misericórdia sobre mim pelos meus méritos. Segunda coisa, a soma dos meus méritos não obriga a Deus a derramar misericórdia sobre a minha vida se eu escolho o caminho errado. Isso aqui é muito forte, igreja. Vou repetir para você. A soma dos meus méritos não obriga a Deus a derramar misericórdia sobre a minha vida se eu escolho
um caminho errado. Tem na Bíblia, pastor? Tem. Juízes, capítulo de número 14. Está difícil da glória a Deus aí? Juízes, capítulo de número 14. Eu estou caminhando para o fim para a gente orar. Todo mundo conhece a história desse homem. Mas eu quero ler para que você possa ter nas Escrituras a confirmação do que eu estou dizendo. Todo mundo sabe. Quem não sabe, depois você procura que você vai ver na Bíblia. Quem era Sansão? A Bíblia fala que Sansão ele era nazireu. Um nazireu de nascença. Ele foi escolhido por Deus desde quando nasceu. Ele não podia tocar, nem comer, nem beber nada da vide, da uva. Não podia. Ele não podia definitivamente tocar em nada morto, nenhum animal morto, pessoas mortas, nada morto. E como nazireu, não podia subir sobre a sua cabeça navalha, não podia ser cortado o seu cabelo. Esse era o voto de nazireu, esse era o voto de Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre. Aprenda isso. Ele era um homem cheio de méritos, cheio de qualidades, cheio de promessas. E quando eu coloquei esse texto, quando eu estava orando a Deus, Deus falou, fala para a igreja que os seus méritos, Ele não vai obrigar Deus a derramar misericórdia sobre a sua vida. Aprenda isso. Mas eu sou bonzinho, isso não quer dizer nada. Se você escolher um caminho que é mau, vai ter consequência e ela vai vir sobre a tua vida. Não estou como profeta, estou só trazendo a palavra para você. É uma verdade bíblica, que ela está comprovada. Quando eu escolho o caminho, que eu sei que está errado, eu vou sofrer a consequência dele. Está aqui, capítulo 14, verso 1. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-a pois por esposa. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Salomão a seu pai, tome-a esta, porque só desta eu me agrado. A escolha está aí. Cai quem quer. O mal está aí. Cai quem quer. Mas o alerta eu estou trazendo para você. Você nunca vai poder dizer que não foi ensinado acerca disso. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa boa. Mas se você escolher esse caminho errado, e eu estou falando para pessoas aqui que fizeram escolhas erradas, que precisam consertar com Deus. Eu estou falando para pessoas que estão aqui hoje, e que estão me ouvindo em casa, e que vão ouvir essa mensagem no futuro, que Deus está falando, conserta a tua vida com Deus. Porque a sua bondade, os seus méritos não vão impedir de você sofrer a consequência desse mal. Sansão, cheio de mérito, lê a história dele, você vai ver, venceu muitas batalhas para o Senhor, guerreou em nome do Senhor, venceu muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, mas perdeu uma. Por quê? Porque não ouviu o conselho do pai. Não ouviu o conselho. Tem gente que não ouve o conselho de ninguém. Anda segundo a sua própria decisão. Não anda debaixo de ninguém. Anda do seu jeito e vai. Pode ir. Pode. O pai falou, será que não tem aqui no nosso meio alguém que você escolha? Tem que ser alguém lá dos filisteus, dos nossos inimigos. Porque o problema do crente é o seguinte, é você fazer a escolha errada, sabendo que ela é errada, e querer um resultado diferente. Vai ter não, filho.
Não vai ter não, não adianta. Se você fez uma escolha errada, a consequência vai chegar. Ah, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Me desculpe, mas muitos. Eu falo isso quando chega a época de fevereiro, carnaval. As pessoas saem, vão para a balada, vão para as festas e vão pular carnaval. E ali, se você contabilizar, isso é prova, não sou eu que estou dizendo não, prova, entra na internet que você vai ver. Os dados estão lá. A quantidade de jovens que se drogam, que se prostituem. A quantidade de meninas novas que acabam indo para o sexo e daqui a 9 meses não tem misericórdia não. Até muito crente acha que tem lá, não, Deus tem misericórdia. Não tem não, porque lá no meio, se vier um raio, vai cair, vai consumir todo mundo. Se você estiver no meio, você vai junto. Quantos estão entendendo isso? Não há esconderijo de Deus, meu irmão. Não há lugar que você se esconda da presença. Misericórdia de Deus, sim. Mas se você voltar à loucura, e o que está o texto dizendo é isso. Misericórdia o Senhor tem. Mas quando você sabe que o caminho é errado, Sansão no final, você conhece a história. No final Sansão morreu. Morreu. A primeira coisa que o inimigo fez foi furar os olhos dele. Por quê? Para você perder a visão. Eu comecei falando aqui de um cego, que Jesus restaurou dele a visão. Eu profetizo que a sua visão espiritual seja aberta, que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você não caia na cilada do diabo, para que você não caia no laço do passarinheiro, para que você não ande enganando-se e enganando a Deus, porque a Deus ninguém engana. E a palavra é clara, no final, furam os olhos. Por quê? Porque quem não tem visão, não chega a lugar nenhum. Mas eu profetizo que o Senhor está te dando visão nova. E a última coisa que Deus pediu para eu falar para a igreja. Posso ter uma vida inteira de retidão. Se eu, conhecendo as Escrituras, e de forma deliberada, faço aquilo que está errado, sofrerei as consequências das minhas escolhas. É muito ruim, mas é uma verdade. Lucas capítulo 15. Versículo de número 17. E caindo em si. Está falando de quem? Fala comigo assim, do filho pródigo. Caindo em si. Caindo em si, o texto vai dizer. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele conhecia a palavra, ele foi ensinado no evangelho, ele tinha um conforto da casa, estava tudo bem, mas ele escolheu o caminho errado. Ele saiu na hora que não era para sair, ele saiu em direção ao lugar que não era para ir, e ele saiu com a mente e o desejo do coração para fazer aquilo que ele sabia que estava errado. E a Bíblia diz, aí você conhece, ele perdeu tudo. Gente, porque o diabo faz isso. Ele leva você por caminhos que a Bíblia fala que aparentemente são caminhos de bênção, mas que ao final são caminhos de morte. Então, o alerta para nós hoje como igreja é esse. Cuidado com o caminho que você vai trilhar, cuidado pelo caminho que você vai passar, porque a Deus não tem como ser enganado. E Ele tem sobre a nossa vida, como o filho mesmo disse, puxa vida, na casa do meu pai tem abundância. Ele está vivendo miséria. O que Deus quer é que você continue vivendo uma vida abundante, e que a miséria não chegue na tua vida de forma alguma. Ah, mas Deus vai ter misericórdia. Não! O jovem conhecia, ele fez uma escolha, ele foi para lá, e Deus teve misericórdia dele em algum momento? Não. Ele foi lá e deliberadamente, porque uma coisa é você cair de forma que é um acidente. Porque eu falo que
cair na vida de um crente tem que ser acidente. Mas ele foi de forma deliberada, ele fez a escolha, eu quero ir naquela direção. É como eu, de forma consciente, querer sair daqui andando e pular. Eu não posso, eu sei que eu tenho meu pé machucado. Em outros tempos, mais jovem, né? Talvez assim com a idade do Vitor, eu até pularia daqui. Mas hoje não posso, tem que ser consciente. Então tem gente que de forma deliberada está indo em direção àquilo que é errado. Então hoje Deus está trazendo um alerta. Deus tem misericórdia sobre a tua vida. Fique de pé. Eu quero ler esse último texto com você de pé. Eu vou pedir para colocar, eu quero o nosso ministério de louvor aqui. Aleluia. As misericórdias do Senhor. Eu não sei, você já sabe. A misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. É o que Deus colocar no coração de vocês. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Sabe o que esse texto quer dizer? Que Deus, Ele é tão rico, tão rico, tão rico, que Ele derrama misericórdia, e a riqueza dele nunca acaba, porque Ele é riquíssimo. Pastor, estou completamente na lama, pede misericórdia. Pastor, eu tenho andado errado, pede misericórdia. Pastor, eu tenho feito escolhas erradas, pede misericórdia. Pastor, eu tenho sido infiel com o Senhor, pede misericórdia. Porque misericórdia sem conserto não adianta nada. Ele fala para confessar e alcançar misericórdia. Eu vou voltar no primeiro texto que li, está aqui. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Não pede sucesso. Se está escondendo, se está fazendo, está errado, conserta primeiro. Efésios vai continuar e vai dizer aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso foi graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. A graça te alcançou por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça te alcançou hoje. Hoje, que o Espírito Santo possa se mover em você, que você possa abrir a sua boca, hoje, aqui, agora, comece a você aí no seu lugar, de forma secreta. Se você precisa confessar alguma coisa a Deus, confesse agora. Confesse as suas falhas a Ele. Confesse os seus erros a Ele, não é a mim. Porque certo é que você deveria sim confessar uns aos outros, mas confesse a Ele, fala: Deus, eu tenho pecado, eu tenho andado errado, eu tenho andado na contramão, eu não tenho feito a Tua vontade. Derrama misericórdia sobre a minha vida, para que eu possa ser bem sucedido no meu casamento, ser bem sucedido na minha vida financeira, ser bem sucedido na minha vida espiritual. Confessa para Deus, confessa seus erros e conserta, ajusta, porque eu sei que a misericórdia dele tem sido derramada sobre você. Oh Pai, vem, 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 Senhor, aleluia.